Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa nossa com César Munhoz, pós-graduado pela FUNCEI University no Masters in Entertainment Business e curador dessas conversas que a gente tem aqui uma vez por semana, falando sobre arte, entretenimento e conexões. Tudo bem por aí, César? Tudo bem, Carol? Como é que vocês estão? Um abraço para o pessoal que está nos assistindo sempre nesses nossos papos sobre como que a arte e o entretenimento mudam o mundo e como também a gente causa mudanças nesse universo, né? E hoje, Carol, a gente vai falar de uma coisa que para mim preenche um buraco no meu coração. Quando eu era pequeno, eu ganhei um videogame e eu jogava que nem louco, mas eu jogava assim com uma dedicação, sabe? Jogava. Era na época do Nintendo, do Nintendo Entertainment System, então que tinha tinha o Super Mario, enfim, era o Mario. Eu gostava de jogar o Mario. E daí meu pai queria que eu fosse fazer esporte fora de casa, sabe? Não, você tem que mexer o corpo, tem que não sei o quê, blá, blá, blá. Mano, mas isso aqui é o meu esporte, eu gosto disso, é o que eu passo tempo, é o que me divirto e tal. E daí ele, coitado, inocente, né? Ele, às vezes, ele ia lá e ele tirava o cabo de alimentação do videogame, porque ele achou que aquilo ia me parar, né? De jogar videogame, mas não parava, claro, né? Aí eu ia lá, jogava e depois tirava de novo, pra ele achar que ele estava vencendo a batalha. Ele tirava e Pois deixava é. lá? Ele só plugava? Ai, coitado. Pois é, né? Tadinho. Achava, né, que ia parar um aborrecente de viciado em videogame. Enfim, e agora a gente está aqui em maio de 2023, falando sobre um esporte multibilionário que se chama esportes, que é o quê? A profissionalização do videogame como modalidade esportiva, né? E aí, Carol, o que você acha disso? Acho que eu. Cara, é tanta coisa, né, para falar sobre isso. Poxa, eu acho que no imaginário, principalmente dos meninos, né, César, sempre teve essa coisa do que você quer ser quando você crescer, e aqui no Brasil uma resposta super recorrente era jogador de futebol, sempre, né? E hoje, né, não hoje, mas de alguns anos para cá, a gente vem escutado assim, eu quero ser youtuber, eu quero ser jogador de videogame, né? Eu quero ser um atleta digital. Então eu acho que em primeiro lugar é inegável esse mercado, né? O mercado de games é o segundo mercado do mundo que cresce em faturamento. Então não dá para você olhar e falar, não, não acredito nesse mercado. O mercado está aí, né? Os números provam para a gente. O mercado é, E isso ponto. É não um tem, fato. né? Não cabe opiniões, né? Assim, não tem sentido você ter uma opinião a respeito disso, porque tá aí. E aí, esse mercado, ele se profissionalizar, né? Se você pensar em todas as pontas, todas as profissões, desde a pessoa que cria o game, até a gente fala muito da indústria, né? Dos games, mas tem os artistas, os designers, os desenvolvedores, o pessoal de game business, de game marketing. Você tem os distribuidores, você tem os consoles, né? Você tem o jogo que você joga no console, o jogo que você joga no PC, o jogo que você joga online, os advert games, tem os aplicativos. Cara, é uma infinidade, não é à toa que é a segunda indústria. E eu acho que cada vez mais ela se expande, né? E essa coisa do e-sport é a coroação que eu acho que era necessária para que isso parasse de ser visto só como assim, se a gente olha para o futebol, olha para o basquete, olha para o vôlei, olha para o golfe, olha para o xadrez, né? E fala, isso aqui é um esporte, por que não, se a gente pensa no que é um esporte, a questão de ter jogadores, de ter uma equipe combatendo outra equipe, né? Competindo com outra equipe, de ter um vencedor, ter um perdedor, ter um objetivo a ser atingido. Ele tica
os itens do que é um esporte. Então, por que não trazer e aproveitar? Porque isso abre ainda mais portas, né? De receita para que os profissionais que estão dentro dessa área possam prosperar ainda mais. Então, eu acho que é super esperado e necessário mesmo para o mercado a gente poder olhar. Ainda tem muito preconceito, né? Ainda tem gente olhando e falando, não concordo que é um esporte, mas agora, gente, está consolidado, então pode concordar, não concordar, é um esporte, está aí, as pessoas vão poder competir, ganhar dinheiro e ganhar títulos, né, também dentro dessa área. Checa todas as caixinhas de é um esporte, né? Então as pessoas se dedicam com o foco de um atleta, são jogos extremamente desafiadores, né? Em todos os sentidos, né? São super desafiadores. Eu não consigo jogar sei lá, o League of Legends, por exemplo. Teve o League of Legends, faz um tempo que eu tentei jogar. Aí a única coisa que eu queria fazer era ficar sentado no barranco, vendo os bichinhos, porque as paisagens são maravilhosas, né? Mas você tem as missões para cumprir. Então, daí tem as missões, a galera vai lá e faz, né? Mas são extremamente desafiadores, né? É um ambiente em terceira dimensão, em que você está lá dentro, você participa de tomadas de decisão, mira, tomada de decisão, articulação, né? Então, está tudo aqui envolvido, né? Tudo envolvido. Estratégia, né? Você precisa estudar a história, você precisa estudar o jogo, você precisa estudar o seu adversário, as equipes adversárias, como é que eles jogam, com base em que eles ganharam os jogos anteriores. É a mesma coisa de um futebol, só que ali. Inclusive tem o FIFA também, né? Pois é, vamos aproveitar essa deixa aí para falar, já que a gente está, né, falando, tem gente que fala que é esporte e tem gente que não fala, vamos falar da discussão que está acontecendo agora no Comitê Olímpico Internacional. Porque, assim, eu não sei por que ainda não é esporte olímpico, por tudo isso que a gente já está conversando, né? Movimento e interesse das pessoas é um esporte. Aí vamos ver o que o pessoal do Comitê Olímpico está falando. Então, em 2017, durante um dos encontros lá do Comitê Olímpico Internacional, eles reconheceram a popularidade dos esportes, né? E concluíram que a modalidade competitiva de esportes poderia ser considerada uma atividade esportiva e que os jogadores envolve dos jogadores uma preparação e um treino com a intensidade comparável à dos atletas em esportes tradicionais. A questão que ficou ali no ar é porque a maioria dos jogos que tem esse alcance hoje entre esportes são esportes de tiro, de guerra, enfim, tem bastante representação gráfica de violência nos jogos hoje, né? Em boa parte desses jogos hoje. Então, o Comitê Olímpico Internacional está pensando nisso agora. Parece que essa vai ser a última barreira agora, para ver se eles vão permitir que os esportes façam oficialmente parte das modalidades olímpicas ou não. Uma coisa que está se discutindo é, de repente, trazer os esportes para as Olimpíadas, mas limitando-se a jogos como o FIFA, por exemplo, ou o NBA, né? Que daí são jogos que reproduzem uma atividade esportiva, mas são jogos, são videogames, né? Tá no ar, vamos ver o que vai acontecer, né? E aí, Carol, o que te vem dessa discussão toda? É a mesma discussão que a gente tem quando a gente vai. A discussão de sempre, né? Da questão do exemplo.
e de como isso chega até as pessoas. Eu vejo por dois lados. Eu acho que não podemos deixar de pensar nisso, com certeza. Né? Imagina um GTA participando, né, de tendo uma premiação olímpica. Meio duvidoso. Eu acho Ia ser muito engraçado. Eu ia até... Mas eu entendo a preocupação, é uma preocupação legítima. E acho que extrapola até, né, uma preocupação que não deveria ser só do Comitê Olímpico, devia ser uma preocupação da própria humanidade, né? O que nos encanta em poder entrar nesse mundo aí, Westworld, que você mata todo mundo, estupra quem você quiser, né? Assim, que prazer é esse, né? É uma coisa humana mesmo, né? Da gente querer estudar. E claro, que isso não seja reconhecido com prêmio, troféu e tal. Por outro lado, você vê o futebol hoje, o futebol é bastante agressivo, né? Nas faltas, fisicamente agressivo ali. Não tem uma arma e tal, mas ele também não é o futebol que ele era lá de antigamente. Então, acho que é importante ter um filtro. Acho que o jogo, quando ele é criado, se esse filtro já existe, o próprio jogo já sabe. Acho que isso estimula para que tenha lá um ranking, né, de, sei lá, nível de violência que você pensa, meu jogo vai ser um jogo que não vai poder competir nas Olimpíadas, porque ele vai ser um jogo com, sei lá, 80% dos critérios de violência, mas até 20%, até 30%, sei lá, acho que isso poderia ser realmente desenhado. Mas, cara, quando se fala, assim, acho que o mais importante é essa coisa de enxergar o esforço do atleta, que é muito parecido com o esforço com outras implicações até, né? O esforço de um jogador de futebol, ele tem lá todo o esforço físico, né? Talvez mais até isso. Ele tem esforço mental, ele tem muito esforço físico. O jogador de esportes, ele tem um esforço físico também, porque não é fácil. Inclusive as lesões por esforço repetitivo que eles têm em cervical, punho e tal, eles fazem uma preparação física também, porque o corpo tem que estar forte para você conseguir treinar o tanto que você tem que treinar, ficar sentado na cadeira, o tanto que você tem que ficar sentado. Tem uma baita preparação psicológica, porque o esforço psicológico ele é forte, a pressão psicológica é fortíssima. E toda essa movimentação de mão, punho, coluna e tal, ela demanda um fortalecimento do corpo. Então, assim, quando a gente olha, né, o que precisa um Cristiano Ronaldo para ser o Cristiano Ronaldo, não é tão longe, né? Existem muitas similaridades com o que precisa um atleta de esportes para ser um atleta de esportes. A gente teve já a possibilidade de trabalhar com alguns atletas de League of Legends, e você olha a rotina deles, dá dó. E muito novos também, que é uma coisa bem parecida com os outros esportes também, né? Esse início bem jovem e esse foco de treinar 12 horas por dia, 14 horas por dia, 15 horas por dia, ter psicólogo, ter equipe de estudar história, estratégia, ter integração de equipe. Cara, é muito, muito parecido. Então, assim, não tem porquê a gente fazer a gente ser tão seletivo, né, com essa modalidade. E tem outras modalidades também, né, que envolvem modalidades que são consideradas esporte e que poderiam, né, se você olhar qualquer modalidade de tiro ao alvo, atirar arco e flecha, né, assim, a violência também está naquilo que a gente, no jeito que a gente percebe as coisas, né? Então, eu acho que estamos indo no caminho certo, né, César? Eu acho que. E outra coisa, se a gente não for, o mundo vai, a gente fica, porque o mundo está indo. Esse é o segundo mercado que mais cresce. Queremos fazer parte disso ou não, né? É meio que o Elon Musk lá pedindo para assinar para parar a artificial. Cara, ninguém vai parar. É legal a reflexão? É legal. É importante? É importante. É legal ter o peso de um Elon Musk? Mas na real, ninguém vai parar, o negócio vai seguir. É a mesma coisa a parte de esportes, né? Qual é a audiência hoje de uma transmissão olímpica e qual é a audiência de um evento de esportes? O de evento de esportes é muito maior, com certeza, né? Quem sabe o demographic ali seja diferente, mas é muito maior. Então também, né?
como você disse, o Comitê Olímpico Internacional deve estar lá ralando lá. Vamos, a gente tem que discutir isso, mas vamos fazer rápido, porque tem que pegar esse bonde aí. É um bonde mesmo, né? Não dá para perder o Você bonde. viu esse nosso novo governo, infelizmente, o primeiro pronunciamento da ministra de Esportes foi de que ela não considerava esportes como um esporte e que ela não ia alocar verba para esporte, porque ela ia alocar para o que ela considera esporte. Quem perde? Complicado, né? Todos nós perdemos, né? Porque é olhar e falar assim: eu não concordo com a direção que o mundo está indo, então eu vou adotar essa outra direção aqui, porque sim, porque eu jogava tal esporte que é tradicional, então eu acho que esse aqui não é um esporte. Perdemos todos, né? É muito ir na contramão. Eu acho que é uma questão de tempo, porque o mercado se autorregula. É o que a gente vai ver em não muito tempo, aí não vai demorar muito. E se o Comitê Olímpico não levar, daqui a pouco o próprio esporte já fala: Comitê Olímpico, vocês estão muito pequenos para a gente tem a nossa própria Olimpíada eletrônica aqui, né? Como já tem tantas transmissões, tantos torneios, os prêmios são absurdos, o que se movimenta de patrocínio de empresa, assim, é um patamar de faturamento absurdamente alto, né? Então, por um lado, eu acho até divertidinho, assim, com maior respeito, mas assim, o que é o Comitê Olímpico quando comparado em termos de faturamento com o que essa indústria fatura, né? O caminho devia ser: venham, vamos fazer um jeito de vocês virem, né? Vamos trabalhar junto para vocês virem, e não vamos ver se encontramos um espaço para vocês chegarem. Porque não tem comparação o que uma coisa fatura e a outra, com todo o peso histórico das Olimpíadas e a importância, né? Não estou discutindo nada disso, estou falando em questão de mercado e faturamento. É no-brainer, né? Se olhar, fazer uma comparação rápida entre esses mercados e olhar que, cara, um é desse tamanho, o outro é desse tamanho. O que é desse tamanho está falando: deixa eu ver se eu quero que você possa chegar aqui. Tá bom, take your time. Enquanto isso, as coisas vão acontecendo, né? É interessante. Não sei se eu concordo contigo em relação a essa questão do faturamento, não sei se é isso que deveria, né, regrar a coisa, mas definitivamente em respeito aos atletas que se preparam para esporte, sim. Né? Dizer que isso não é esporte, para mim, invalidar o esforço de atleta mesmo deles, né? Isso sim, né? Isso com certeza. Isso acho que a gente pode concordar, né? Vamos falar de algumas curiosidades aqui. Carol, de quando que Bora. você acha que é o primeiro torneio de esportes registrado na história? Putz, Documentado, né? sei lá, anos 70, 80? Anos 70. Onde você acha que foi? Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos. Aonde dentro dos Estados Unidos você acha que foi? Ai, muita sacanagem. Você tá acertando Ai, tudo não até agora. sei. Onde eu chutaria? Cara, eu não sei. Não sei. Estou pensando aqui onde estão os estúdios. Sei lá, meio. Não sei, César. Essa aí tá difícil. Tô sentindo que você Região ia da Carolina acertar. do Norte. Na Califórnia. Na Califórnia. Né? Tá. É ali Vale do Silício, Stanford. Né? Foi na Universidade de Faz sentido. Stanford. E o que você acha que eles ganharam, que eles deram de prêmio? Um videogame. Uma assinatura de revista, Carol. Assinatura da Rolling Stone, em 72. Cara, que demais! Imagina hoje em dia. Nossa. Imagina hoje em dia, né? E é engraçado que seja uma assinatura da Rolling Stone, né? Enfim, um ano de assinatura da Rolling Stone. Um ano. Galera competindo lá para ganhar um ano de revista.
Pois é. Ninguém mais compra revista hoje, né? Tem uma Nossa. coisa que vale a pena a gente pelo menos citar, que é assim, uma das coisas que se discute muito sobre esportes é o fato de que, pelo menos durante um bom tempo, boa parte da renda da grana que se movimentava pelo universo do esporte era de aposta, né? Então você apostar no jogador como você aposta sei lá, num cavalo, num boxeador, alguma coisa assim. E em muitos lugares isso é considerado gambling, né? Então no Japão, por exemplo, que é um dos maiores produtores de videogame, a indústria de esportes não é grande porque lá é proibido gambling desse tipo, né? Também fica aquela questão, né? É, é um problema ou não é? Até que ponto isso complica a vida do atleta ou não? Não sei, né? Não sei muito bem o que pensar disso, mas é uma coisa que também está sendo considerada aí pelo Comitê Olímpico, se a presença ainda muito forte do gambling no meio do dinheiro que movimenta esportes seria uma barreira para eles aceitarem isso ou não, né? E bom, acho que é bom a gente ficar ligado no que o futuro vai nos trazer. Fica a dica do pessoal conhecer a Full Sail, né? Conhecer os cursos que ajudam você a fazer parte das equipes que produzem, que criam os videogames, que produzem, que fazem eles acontecer, né? A Full Sail tem uma ligação bem grande com esse universo. E semana que vem a gente vai falar de samples, que é pegar um pedaço de uma música, copiar, colar e fazer uma outra música, né? Que é uma coisa que faz parte hoje do universo pop, né? Que dá uma bela impulsionada, né, para quem está lançando uma coisa nova, pegar uma coisa Oh. já conhecida, né? Você não sai do zero, né? Um tema interessante, polêmico. Vou vir animada para conversar. Como, como você disse, perder o bonde dos esportes é perder o bonde da história. Perder o bonde dos samples também vai ser perder o bonde da história, né? Vamos falar um pouco dessa história aí. Muito bem, falamos então na semana que vem. Um beijo para quem esteve aqui com a gente, um beijo para você, César. Tchau, tchau.